Aumentam as doações e os transplantes de órgãos aqui em Goiás. Veja na reportagem do Almir Costa. Esse é o momento em que a equipe do Hospital de Urgências de Goiás faz a retirada de vários órgãos, como rins, coração e córneas. Um jovem de 33 anos teve morte cerebral após ser baleado com arma de fogo e a família autorizou a doação dos órgãos. Quando a equipe sai do hospital, é aplaudida por quem está na recepção. Os órgãos que vão salvar vidas são rapidamente transportados por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. A retirada de órgãos para transplantes no Hugo deu um salto em 2022. O serviço, que estava parado, foi reativado em janeiro deste ano. E desde então já foram realizadas 28 captações de órgãos em 11 meses, graças ao trabalho da equipe multidisciplinar que atua no convencimento das famílias para autorizar ou não a doação. Busca a família explicando para ela o que ela pode fazer de benefício a outras pessoas. É uma equipe que se mobiliza com muita presteza, constituída por psicólogo, por um colaborador do serviço social, enfermagem e médico. Existe um protocolo legal que regula os transplantes de órgãos no Brasil. Esse protocolo é colocado em prática assim que é constatada a morte cerebral do paciente. A preferência é por um paciente que tem os órgãos em boas condições. Então a gente evita pacientes crônicos. A partir do momento que verifica-se a morte encefálica dele, através do eletroencefalograma, a nossa equipe de multiprofissionais entra em contato com essa família, chamando-os aqui ao serviço para convencê-los, porque sem autorização dessa família não é possível retirar os órgãos do doador. O transplante de órgãos é cercado por sentimentos e atitudes de pessoas que vivem em situações diferentes. De um lado, a família de quem acaba de perder um parente próximo. Do outro, a família de quem pode ter uma nova chance de continuar vivo com um órgão de quem infelizmente acaba de morrer. Por isso é tão importante que as famílias tenham consciência sobre a importância da doação de órgãos. A importância de chegar à população, o esclarecimento da validade dessa doação é imensa. Por quê? Porque um doador pode doar até 5 órgãos. E como alguns órgãos, igual o rim, pode ir para 2 pessoas, pode salvar ou melhorar a vida de até 6 pessoas. E foi em meio a muita dor e sofrimento que a Cristiane Fonseca autorizou a equipe do Hugo a retirar os órgãos do filho dela. Victor Fonseca Rodrigues, de 20 anos, morreu dias depois de um grave acidente ocorrido na Avenida T9, em Goiânia. O motorista do carro em que ele estava praticava um racha, perdeu o controle da direção, invadiu uma loja e ele foi arremessado para fora do veículo. Os órgãos de Victor salvaram 5 pessoas e a Cristiane incentiva a população a se conscientizar sobre a doação de órgãos, mesmo diante da difícil realidade de perder um filho de maneira trágica. Com essa atitude, nós estamos, além de estar mantendo vivo, um pouco vivo, aqueles que tanto amamos, estamos salvando vidas. Estamos projetando a essas pessoas a oportunidade de continuar os seus sonhos, oportunidade de um futuro melhor, de uma qualidade de vida melhor. Ah, Cristiane, que ato nobre, né? Que generosidade, parabéns, parabéns, viu? Diante de tanta dor, essa disposição em doar a vida ao próximo. Por isso, a gente quer falar mais com isso, até mesmo para incentivar, falar mais sobre isso, incentivando as pessoas. Catiúcia Freitas aparece na tela conosco ao vivo, ela que é gerente de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde. Tudo bem, Catiúcia? Boa tarde, obrigada pela participação. Boa tarde, tudo bem? Nós já vimos aí muitas informações na reportagem do Almir Costa, mas eu gostaria de reforçar aos nossos telespectadores a situação do transplante aqui em Goiás hoje. Esse ano nós já fizemos 586 transplantes, né, entre o transplante de rins, de fígado, de córneas, o músculo esquelético de medula óssea.
Ainda temos o grande desafio da recusa familiar, né? Esse é um desafio nacional. Hoje a média brasileira é de 44% e em Goiás essa média ainda é muito alta, de 67%. Então, realmente a gente precisa trabalhar a conscientização, a sensibilização, porque não é fácil, como vocês disseram aí, né? São dois extremos, é o extremo da dor e o extremo do amor, uma família que perde e a outra que ganha. Mas a nossa luta é para reduzir essa fila. Fica o nosso reconhecimento, né, Catiúcia, aos familiares que, num gesto de generosidade, deixam esse exemplo num momento tão difícil. E para que outras famílias, é claro, a única certeza que nós temos é que a gente vai partir desse mundo. Como que tá a fila hoje para receber esses órgãos aqui no nosso estado? Hoje em Goiás nós temos cerca de 1.740 pessoas aguardando por um órgão ou tecido, né? A nossa maior fila é a fila de córneas, temos cerca de 1.400 pessoas aguardando pela fila de córneas. Lembrando que são diferentes situações, né? Para doar órgãos é só nos casos de morte encefálica. Os outros tipos de óbitos podem ter, que a gente fala morte por coração parado, ela pode também ser doador de córneas, porque as córneas podem ser retiradas até 12 horas após o coração parado. Então, a nossa luta é para que aumente, né, esse consentimento. E para aumentar, a gente precisa que as pessoas conversem em casa sobre isso, sobre o desejo de serem doadores. Porque, como você disse, essa é a única certeza que nós temos, né, de que um dia todos iremos partir. E por que não, né, poder proporcionar vida através da vida nossa que se foi. A resistência talvez seja por desinformação sobre essa captação de órgãos e todos os hospitais estão aptos a isso ou não? Isso, todos os hospitais estão aptos. A gente tem até tido um aumento do número de hospitais que notificam esses casos, né? Essa é uma luta também para que mais hospitais notifiquem. Então, a gente conseguiu esse ano aumentar o número de hospitais que estão notificando. E temos feito trabalho de palestras, de treinamentos com profissionais de saúde, né? A gente realiza sensibilização em qualquer lugar onde as pessoas nos convidam, nós vamos para fazer os treinamentos e tirar um pouco dos mitos e receios em torno desse tema. Catiúcia, ninguém se destaca no transplante de órgãos se não tiver um trabalho sério. O que você falaria para as pessoas e como que o Hugo age hoje, a rede age hoje, para receber esse órgão? Porque muitas vezes a família fica assim, eu não vou autorizar porque eles vão matar meu parente. Existe uma seriedade nisso e como que o parente pode acompanhar para não ter fraude, como a gente já viu em hospitais, em outros lugares do Brasil? Na verdade, esse protocolo, a nossa legislação é uma das mais rigorosas do mundo para se chegar a um diagnóstico de morte encefálica. Hoje nós temos profissionais que acompanham esse processo de perto, fiscalizando realmente, né? Então todos os médicos são treinados, né? Nós promovemos os treinamentos para tirar as dúvidas a respeito da legislação e acompanhamos e confirmamos e registramos, guardamos esses prontuários por cerca de 20 anos. A família ela tem direito até de levar um médico de sua confiança para acompanhar o protocolo, caso ela realmente tenha, né, insegurança, ela tem esse direito pela lei. Mas o que a gente tem treinado as equipes é que realmente esse acolhimento, né, de promover a família, essa informação, essa comunicação de como é feito o protocolo para a família compreender a morte encefálica, que realmente não é fácil, não é de fácil compreensão. Mas a gente garante que é um protocolo muito seguro e que o Brasil tem uma das legislações mais rigorosas do mundo. E a TV Serra Dourada quer participar disso, né? Ampliando aí esse ato de generosidade. Por isso eu deixo aqui esse momento final da nossa entrevista para que você incentive nossos telespectadores, Catiúcia, por favor. Então, a gente pede para que as pessoas conversem em casa. A gente sabe que isso não é um assunto fácil de falar, porque ninguém quer falar de morte, né? A morte não é um assunto que a gente queira abordar, mas a gente precisa falar sobre isso. Hoje nós temos várias famílias que foram doadoras porque ouviu do próprio parente dizer, né, eu quero ser um doador de órgãos. Então vamos sim deixar um legado, né, deixar aí que se for possível, manifeste em casa, eu quero ser um doador, porque caso, quando acontecer a sua morte, se for possível, você vai poder salvar 5, 6 vidas, né, deixar a sua vida com um pedacinho de você continuar em outras pessoas. Vamos doar vida ao próximo. Nós agradecemos aqui a participação da gerente de transplantes da Secretaria Estadual de Saúde, Catiúcia Freitas. Uma boa tarde, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.